Boa noite. Um feliz sábado a todos. Que bom é começarmos um sábado na presença de Deus. Que todos nós possamos sair daqui abençoados, não somente nessa reunião, mas em todo o sábado que se iniciou, e amanhã nós teremos a continuidade dessa programação. E queremos dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos, os nossos amigos, e também a você que nos dá a honra da sua presença nos visitando. E convido neste momento a irmã Stephanie para dar continuidade a essa programação com a música especial. Boa noite, igreja. Vou cantar uma música agora que fala sobre o amor de Deus e nos mostra como esse amor é tão grande, tão incondicional pela gente, e que às vezes a gente nem consegue entender de tão grande que ele é. Mas que a minha oração hoje é que mesmo se a gente não entender esse amor, que a gente aceite esse amor de Deus. Ele então me guiará.
espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo, e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, e a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim, e Cristo pagou por mim. Nós convidamos a igreja que se coloque em pé
para nós orarmos ao nosso Deus. Maravilhoso Deus que estás nos céus, mais uma vez nós somos gratos a Ti pela oportunidade que Tu nos dás de estarmos nesse bom lugar. Te agradecemos, Senhor, porque Tu colocaste mais um sábado em nossas vidas. Um dia tão especial, um dia santo como Tu és santo. E aqui estamos, Senhor, na qualidade de Teus filhos, para Te louvar e bendizer o Teu santo nome neste dia. E neste momento também, ó Deus, nós pedimos que a Tua presença se faça em nosso meio e que o Teu Santo Espírito possa mais uma vez usar o Teu servo, o Dr. Geia, na explicação, nos ensinamentos e orientações a respeito dos cuidados que devemos ter com a nossa saúde, com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E fica conosco, Senhor, durante essa reunião. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, desde quarta-feira nós estamos sendo privilegiados com a presença do Dr. Geia, e neste momento nós convidamos para que ele possa novamente dar continuidade àquilo de bom que ele reservou para cada um de nós. Bom sábado, boa noite. Como foi o dia? Bom? Muito bom? Que bom, ótimo, muito bom. Então vamos lhe dar um assunto ótimo, excelente nesta noite. O tema de hoje será a criação e a cura das todas as doenças. Desde quarta-feira nós estamos apresentando uma medicina do céu, medicina segundo o pensamento de Deus, a medicina da criação, não da evolução, não a medicina do mundo. Por isso que todo o nosso raciocínio então precisa ser reformulado segundo o pensamento do Criador, porque nós estamos com pensamento humano. Hipertensão arterial, tem que tomar o remédio o resto da vida. Pensamento de quem? Do homem ou de Deus? Vocês ainda estão desconfiados comigo, é? Estão dizendo que somos mineiros, portanto estamos com desconfiança. É, né? Muito bom, não importa. Não importa, a gente vai tocando, né? Bom, nós temos esse conflito, pensamento humano e o pensamento do Criador. Isaías capítulo 55, verso 8, diz claramente, pensamento de Deus é igual ao pensamento do homem? Não, muito diferente. Qual é a diferença? Diferença é que pensamento do homem está na terra e pensamento de Deus está no céu. Essa é a diferença. Então, nós que acreditamos em Deus, aquele Deus que Abraão acreditou em Romanos 4,17, Abraão acreditou num Deus que ressuscita os mortos e chama a existência da inexistência. Então, Deus que nós acreditamos é o mesmo Deus que Abraão acreditou. Um Deus que ressuscita e um Deus que cria. Que bom, né? Nós temos um Deus assim, um Deus que ressuscita os mortos e um Deus que cria. Então veja, somos resultados da criação divina.
criação que Jeová fez, porque somos descendentes do Adão e até hoje Deus que cria a vida, único que pode criar a vida, porque seu nome é Jeová. Eu sou o que sou. Unicamente Ele é a vida. Por isso que nós precisamos entender um pouco melhor sobre a criação. Me dá até uma impressão de que nós talvez entendemos a criação de uma forma religiosa, de uma forma milagrosa, de uma forma mágica, não de uma forma científica. Eu gostaria de apresentar a criação de uma forma científica, porque eu vejo que Deus é grande criador e, portanto, Ele é cientista. Não há cientista maior que o Criador. Só que quando a gente fala a ciência, como o inimigo tem introduzido esse raciocínio há tanto tempo, séculos e séculos, desde antigo grego, antiga Grécia, introduziu esse dualismo. Religião e a ciência é uma coisa só ou coisa separada? Separada. E hoje nós também podemos continuar pensando que a religião é uma coisa, a ciência é outra coisa. Isso acho que ainda influencia cada um de nós. Por isso que quando é questão espiritual, procura o pastor. Agora, questão de doença, procura quem? Somos assim ainda? Então precisamos ajuntar. A mensagem de saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia é para ajuntar a ciência com a religião. É uma coisa só, não é coisa separada. A parte espiritual, a parte física não é duas entidades separadas, mas sim uma única entidade. Tanto que no sistema hebraico, no Antigo Testamento, quando alguém ficava doente, procurava quem? Tinha médico no Israel? Para os hebreus não havia o médico, mas só havia o sacerdote. E sacerdote estudou a medicina? Não estudou a medicina. Não estudou. Então, sacerdote, quando algum paciente se aproxima, ele não sabe o que é, então ele pergunta, porque ele tem uma ligação íntima com o Criador. Então pergunta: Senhor, o que esse indivíduo tem? Então Deus fala: olha, esse daí você tem que isolar. Deixa esse indivíduo uma semana fora do arraial. E depois de uma semana, então ele volta. Então, sacerdote de novo. E agora? Então Deus ordenava. Se mudou alguma alteração, houve alguma alteração da mudança de manchas e feridas, assim, então Deus dava as suas ordens. E assim o sacerdote simplesmente fazia, e no fim então o sacerdote falava: você vai ofertar lá no templo. Eu não tenho que ganhar porque eu falei algumas coisas para você. Por quê? O sacerdote não fez nada. Quem é que fez? Somente o Criador. E o inimigo, o destruidor, mudou esse sistema. Não é mais o sacerdote, mas na antiga Grécia houve essa separação. Naturalmente no antigo Egito também já havia separação, mas isso tornou-se formalizado
na antiga Grécia. E assim, lá começou a medicina. Medicina ditada pelos homens. Pai da medicina quem é? É Deus? Não. Pai da medicina é Hipócrates. Não é Deus que é pai da medicina. Mas enquanto disto, a Bíblia refere que eu sou. Quem é eu sou? Jeová. Eu sou Jeová que te sara. Ele declara que ele é o médico. Médico que cura as doenças. Hoje nós vemos o que a medicina está fazendo. Não é medicina moderna somente. Eu vou incluir todo tipo de medicina que existe na face da terra. Essa medicina, na realidade, faz esse tipo de trabalho que nós achamos é uma maravilha, mas quando vocês olharem bem esse tipo de medicina que o homem inventou, vocês vão dar risada. Você que não estudou a medicina, vocês vão pensar, eita, nós somos melhores que médicos. Não fala isso para seu médico. Vai ficar bravo. Mas vejamos. Todo tipo de medicina, não somente medicina convencional, alopática, mas a medicina homeopática, medicina oriental, e também tem medicina natural. Eu incluo todo. Todo tipo de medicina faz esse trabalho. Analisa bem. Aqui é um quarto, tem uma pia e tem uma torneira que está jorrando água. Consequentemente, a água está no chão. Todo tipo ou todo sistema de tratamento está fazendo o quê? Eu vou fazer uma pergunta. Se você tiver uma única oportunidade, única chance, você faria o quê? Precisa ser médico para entender isto? Precisa estudar a medicina para entender? Só que ainda hoje não faz esse trabalho. Por exemplo, está com hipertensão arterial. Tira a causa da hipertensão arterial ou simplesmente controla nível de pressão? Tenta controlar o nível da pressão. Quando tem diabetes, acaba com a causa e oferece a cura ou tenta controlar a glicemia? Quando tiver colesterol elevado, acaba a causa que levou para ter colesterol alto ou então simplesmente tenta controlar nível de colesterol? Quando tiver fofura, acaba a causa que levou à fofura ou tenta controlar o peso através da dieta, através da atividade física? Nós conhecemos tanto tipo de dieta, né? Soluciona? Consequentemente, eu vejo que o sistema, eu não quero brigar com o sistema. Isso é impossível. O sistema estabelecido neste mundo por homem é fazer isto. Não porque o homem não sabe, ou o homem é incapaz, mas é por causa da limitação humana. Eu não quero dizer o mal desse sistema. Uma vez que você reconhece que você é um ser limitado, então natural que
dentro da sua limitação. Quando você quer solucionar e você não consegue solucionar, então você o máximo que faz é o quê? Tentar aliviar o sofrimento humano, porque somos bastante humanitaristas. Então, alivia dor, alivia a febre, alivia a angústia, alivia o pane, tenta aliviar. Mas se nós conhecermos aquele que é ilimitado, aquilo que pode solucionar, podemos então encaminhar para ele? Hoje, por isso que eu não tenho nenhum estresse como médico, porque não sou eu que vou oferecer a cura, mas eu simplesmente aponto aquele que cura. Se a pessoa aceitar, ótimo. Se não aceitar, também é ótimo, porque esse meu chefe, meu médico pessoal, eu quero apresentar meu médico pessoal para vocês também, para que sejam seus médicos. Quando vocês aceitarem esse médico, coisa interessante acontece. Você não precisa pagar nenhum tipo de seguro de saúde, porque ele não cobra. E qualquer momento que você precisar, ele está aí. Ele diz que nem dormita nem dorme. Está de plantão 24 horas. Ótimo, né? Bom demais. Você está duvidando? Você é mineira? Mineira é desconfiada, né? Eu comecei a não duvidar. E ele faz direitinho todas as coisas. Eu comecei a experimentar isto desde 90. 90 eu era tipo mineiro, meio desconfiado e será que isso mesmo? Mas à medida que ele começou a me mostrar, porque eu comecei a dar lugar para ele me mostrar. Antes disto, quando meu cunhado faleceu em 87, aos 22 anos, com câncer de testículo, eu estava muito confuso, porque tudo que aprendi era aquilo, mas agora não podia aceitar por causa da morte. Isso me trouxe um abalo, uma confusão, e comecei então a indagar a Deus o que é a medicina. Eu devo viver assim para sempre, como profissional? E assim ele começou a mostrar passo a passo. A partir daquele momento eu não rejeitei o que ele estava me mostrando. Comecei a seguir passo a passo, e ele diz: eu sou o Jeová que te sara. Eu tinha lido isso não sei quantas vezes, eu não tinha entendido. Quem sara é médico, não é? Claro que é. Por que você faz assim? Desconfiada? Não, ela não é mineira, né? Sabe que como que o médico sente antes de receber o CRM? Mesmo estudante, quando coloca jaleco branco, sabe como que sente? Parece Deus. Porque todo mundo fala: doutor, como que tá meu filho? Aí a gente pensa: afinal de contas, estou sendo considerado como doutor. Eu sou dono de todas as coisas. A gente pensa assim. Pelo menos eu pensava. Mas é quando meu cunhado faleceu, e agora? Não pude fazer nada. Nada. Vendo que ele estava falecendo, não pude fazer nada. Sou Deus? Um mero mortal. Aí que Deus começou a me mostrar: eu sou médico, você não é médico.
O mundo deu uma garantia de que você é médico, mas o verdadeiro médico que oferece a cura sou eu. Aí agora ele é meu chefe. Chefe todo poderoso, né? Realmente, ele começou a abrir meus olhos em relação a quem ele é. Eu quero dividir isto nesse momento para nós entendermos que ele é um grande cientista, porque ele é o Criador. Nesse aspecto, ele faz simplesmente isto: fecha a torneira, fecha. Quando fechar a torneira, você vai experimentar uma coisa totalmente diferente. No momento que fechou a torneira, isto é, acabou com a causa que proporcionou a doença, fechou. Ainda tem água no chão? Tem água no chão. Pressão está alta ainda, glicemia está oscilando alta, fofura está aí, tumor espalhado no corpo todo ainda está lá, mas uma coisa acontece, coisa maravilhosa. Vamos supor, fechou a torneira, a água está aqui, aqui tem um chão um pouco seco, tem um pedacinho de chão seco. Naquela noite, eu posso espalhar aqui um colchonete e dormir sossegadamente? Posso ou não posso? Está vendo? Mineira é desconfiada. Que coisa. E não pode? Pode, não posso? Claro. Veja só, a torneira está fechada. Inclinação da terra vai continuar a mesma. Não vai virar o chão para esse lado seco, não. E daí, eu sei que jamais vai aumentar a água do chão. Então, aqui eu coloco colchonete e sossegadamente eu posso dormir. Isto é, quando você é curado de verdade, você agora desfruta a liberdade. Completa liberdade. Não tem medo da fofura, não tem medo de câncer, não tem medo de derrame. Desaparece completamente o medo. Verdadeira liberdade. Você desfruta a paz, tranquilidade. Sabe o que acontece? Muda o seu caráter. A cura que não transforma o seu caráter, aqui no mundo você pode ter uma saúde aparente, mas depois de você desfrutar a saúde neste mundo, você vai viver até quando? Vai viver até quando? 100 anos? 1000 anos? 10.000 anos? Depois de 10.000 anos vai acontecer o quê? Você morre, volta ao pó. Naquele momento de voltar ao pó, como que é a situação da gente? Ai, que bom, agora vou descansar. É assim? Ou eu quero viver mais? Se você não tiver essa paz no momento de descanso, não valeu nada de ter aquela saúde perfeita. Não valeu. Mas quem tem liberdade, quem experimenta a paz que o Criador nos comunica no momento de descanso, por exemplo, o apóstolo Paulo, o que ele diz? Combati o bom combate. A coroa da vida está me esperando. Ele teve medo de morrer? Nenhum medo, porque ele sabia em quem ele confiava. Sabe que a mensagem de saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia é para oferecer a
verdadeira liberdade. Não meramente oferecer a saúde. Se é questão de saúde, se a gente comparar com o mundo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, quem é que come mais saudável, a igreja ou o mundo? Igreja? Não acredito. Quantas pessoas daqui comem coisas orgânicas? Produtos orgânicos? Muito raro. Quantos de vocês fazem atividade física? Quantos de vocês dormem cedo? Sabe que muitos de fora faz exatamente o que Deus fala, mas não tem liberdade. Se não puder comer arroz integral de produção orgânica, fica maior desespero. Tem que comer arroz integral orgânico. Pergunta, de onde veio isto? Colocou inseticida? Aí faz um monte de discussões, né? Porque não tem liberdade. Mas sabe que eu mesmo que não seja mineiro, tenho liberdade de comer pão de queijo? Pão de queijo, verdade, de vocês. Que entrou queijo feito de leite bovino. Eu tenho plena liberdade de comer, mas normalmente não escolho. Eu tenho liberdade de não escolher, mas tenho liberdade de comer. Não fico como que pode esse pessoal não me prepara comida orgânica? Eu não tenho nada disso, não. Eu posso comer, sabe até o quê? Não quero levantar polêmica. Eu entendi 1 Coríntios capítulo 9, o que apóstolo Paulo experimentou da liberdade que Deus otorgou. Vamos para a criação, porque quando você entender criação de forma científica, você vai enxergar que coisa, toda a minha doença é tão simplesmente curada, tão simplesmente. Deus criou a célula. Como que vocês sabem que Deus criou a célula? Bom, obrigado. O senhor está hoje primeira vez, mas... Então, pastor, muito obrigado pelo convite que o senhor fez. Fazer média com ele. Eu sou muito brincalhão, né? Não posso fazer essas brincadeiras. Mas sabe que você só lembra essas coisas? Não é? Aquele palestrante é muito brincalhão, falou isso, aquilo. Lembra mais essas coisas. Coisa interessante, coisa essencial, esquece. Mas é por causa dessas coisas engraçadas que é o que ele mesmo falou, fora disto, aí que vai, né? Bom, ainda bem, Deus criou a célula. Espero que vocês não mudem esse raciocínio, tá? Deus criou a célula. Não mude desse entendimento. Então eu vou mostrar a célula para nós então termos um entendimento bíblico. Entendimento bíblico. Veja aqui a célula. Deus criou essa célula. Criou a membrana da célula, criou o núcleo da célula, criou o DNA da célula. Então vamos olhar a membrana da célula. Aqui está uma célula. Agora vamos ampliar a membrana da célula. Isto é uma estrutura molecular da membrana da célula, molécula, né? Então veja, de que é feito a membrana da célula?
duas camadas de gordura. Lembra da aula de biologia? Eita, baita de Alzheimer. Agora vamos curar Alzheimer, né? A membrana da célula é composta de duas camadas de gordura ou lipídio, mas é gordura. E entre essas duas camadas de gordura, então está cheio de moléculas de proteínas. Então, basicamente, a membrana da célula é composta de gordura e proteína. Muito bom. Por causa disto, quando você usa alimentos de origem animal, com exceção de leite e seus derivados, você está comendo o quê? Que gordura! Célula. Picanha não é célula? Célula morta, mas é célula. Frango não é célula? Peixe, aqui provavelmente não deve comer peixe, né? Está tão longe do mar. Ah, tem rio. Peixe é feito de quê? Célula. Portanto, quando usar alimento de origem animal, você está introduzindo grande concentrado de gordura e proteína. Aí está a grande razão de Deus nos pedir: isso não foi alimento que criou para você, mas Ele permitiu por um momento. Agora estamos num momento onde Ele diz: não é melhor esse alimento que eu havia permitido. Volte para o alimento que eu criei. Esse é um fundamento, não é questão de saúde. Para agora experimentar, porque nós estamos tão perto do céu. Então lá no céu vamos experimentar o quê? Alimento que Ele criou para ser humano ou alimento que Ele permitiu por algum período? Alimento que Ele criou para nós, não é? Muito bom. Vamos olhar agora a estrutura química dessas moléculas, proteína e gordura. Vou ampliar mais ainda. Essas moléculas de gordura e proteína é feito de quê? Feito de para quem já estudou, lembra? Aqui está a membrana externa, aqui a membrana interna. Essa parte que está ampliando. Aqui está a estrutura química. Gordura é composto de 3 elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio. Pessoal, agora vamos sair da zona dos mineiros. Carbono, hidrogênio e oxigênio compõem toda gordura e carboidrato. Se adicionar mais um elemento que é nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, então consegue formar proteína. Tendo esses 4 elementos químicos, dependendo como encaixar, forma-se gordura, forma proteína, forma carboidrato. Depende como ajustar. Agora, dentro do núcleo tem DNA, não é? Tem DNA. Nós vimos que DNA é de 2 filamentos e a base que liga os 2 filamentos. Então vamos dar uma olhada à estrutura química dessas bases. Lembra de 4 tipos de bases? Lembra? Quais são? Isso, A, T, C,
G. Muito bom, vamos ver. Aqui está a adenina, que liga com a timina, T, e citosina e guanina. São moléculas diferentes, mas a composição química é hidrogênio, carbono, nitrogênio, aqui. Oxigênio, carbono, nitrogênio, hidrogênio. Tem outro elemento químico? Não. Tendo 4 elementos químicos, formam qualquer tipo de DNA, RNA, qualquer molécula orgânica. Deu para entender como que é célula? Aham. Agora então vamos entender a criação. O relato de criação está na Bíblia, somente na Bíblia. Então vamos para a Bíblia para entender isto. Porque muitas vezes nós temos um entendimento religioso. Não digo que entendimento religioso está totalmente equivocado, mas precisamos entender bem para que nós não tenhamos nenhum mau entendimento da Bíblia e assim supor que Deus vai fazer um milagre na minha doença. Eu tenho orado muito enquanto meu cunhado estava doente. Orei muito por ele. Pedi para Deus que interviesse e curasse a doença do meu cunhado. Mas isso não aconteceu. Aí que fiquei decepcionado. Será que Deus não me ouve? Então qual é aquela passagem da Bíblia? Pedi e recebereis? Eu não recebi. Eu pedi tantas vezes, não recebi. Aí dúvida entrou. Será que Deus existe mesmo? Eu nasci no lar adventista. Sempre fui educado nas escolas adventistas. Só a faculdade que não foi da instituição adventista, porque foi em Brasília, na UNB. Mas fora disto, sempre fui educado com a educação adventista. Olha que eu era bom adventista, mas eu comecei a duvidar da existência de Deus. A confusão era de tal tamanho. Mas quando Deus me revelou, eu não pude negar. E a partir daquele momento, isso foi em 87, houve mais ou menos uns 2, 3 anos de confusão. A partir de 90, então comecei a estudar a Bíblia seriamente. E esse primeiro capítulo de Gênesis é o capítulo que li mais, porque toda vez que a gente começa ano bíblico, começa em Gênesis, né? E quando chega número, a gente já se perde, porque tem tanta coisa que não interessa aí, ou pula, ou para de ano bíblico, né? Levítico também, a gente confunde muito, fica complicado, tantas leis. Mas um dia, quando comecei a estudar, prestando atenção, Gênesis 1 e 2, descobri coisa que nunca tinha pensado. Quero dividir. Vamos ler verso 20. Gênesis 1, verso 20 e 21. Vamos tirar todo o preconceito e vamos ler atentamente a Bíblia. Vamos prestar atenção ao que está escrito na Bíblia. A minha Bíblia é Almeida Revista e Atualizada, essa versão. Verso 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies.
e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Terminou o quinto dia. Criou todos os seres do céu e da água. Pergunto, qual método que Deus usou para criar os seres vivos no quinto dia? Como que vocês concluíram isto? Onde que está escrito? Me diga, qual parte? Oi? Disse Deus, muito bom, gostei. Porque está escrito, e disse Deus também. Por isso que nós concluímos que Deus criou pela palavra. Lembre bem disto e sejamos coerentes. Verso 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Qual foi o método que Deus usou para criar homem e mulher? Qual foi o método? E agora já dividiu. Uma parte fala que foi pela palavra, outra parte falou que pela mão. Está vendo? O preconceito. Eu avisei, tire os preconceitos. No capítulo 1, Gênesis 1, 26 e 27, nos dá algum entendimento de que Deus criou com a mão? Nenhuma. Não existe. Mas o pessoal tem preconceito. Coisa impressionante, eu também tive preconceito. Por isso que eu estou frisando. No capítulo 1 de Gênesis, versos 26 e 27, jamais dá ideia de que Deus usou a mão para criar um homem e mulher. Mas foi pela palavra. Porque está escrito o quê? Também disse Deus. Sim, façamos, falou. Ele não usou a mão, falou. Mas muita gente então fala, e no capítulo 2? Vamos lá então, capítulo 2. Mas antes de ir para capítulo 2, eu quero que vocês entendam. No capítulo 1, versos 26 e 27, nos dá completo entendimento de que Deus criou homem e mulher pela palavra. Alguém tem alguma dúvida? Tem ou não tem? Que bom que não tem. Ótimo. Agora vamos para capítulo 2, verso 7. O 7 fala assim: então formou o Jeová Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, aqui menciona que Deus usou a mão. Usou? Formou. Por causa dessa palavra formou, nós achamos que Deus é igual a gente. Para nós formarmos do pó da terra o homem, sem usar a mão, consegue? Homem nenhum consegue. E Deus? Consegue? Mas eu entendi assim. Então, Deus, Jeová, formou ao homem do pó da terra.
Então qual é o entendimento? Eu entendi assim, então Deus usou a mão, também não está escrito, mas deve ter usado água também, né? E aí juntou todo o pó e formou o quê? Um boneco de barro. Você também pensou assim? Ou ainda pensa? Está pensando, né? Então formou um boneco de barro. E desse boneco de barro, então, como formou de barro, então eu imagino, Deus deve ter usado um desses 5 dedos dele, deve ter furado nas narinas, né, para fazer um buraco. Não foi? Eu imagino muita coisa. E aí ele soprou o fôlego de vida nessas 2 narinas. E daí, esse boneco de barro, não sei se estava assim ou fez assim, eu não sei. Começou a andar. Então veja o processo. Processo que eu entendi antigamente. Boneco de barro, essa matéria, barro, feito de formato da imagem, a semelhança de Deus. Quando entrou o fôlego de vida, o barro começou a andar. Agora é célula. Do barro mais boneco de barro mais o fôlego de vida transformou o quê? Célula funcionante. Isso na minha cabeça não entrou mais. Como que pode? Se for assim, isso é uma magia. Do boneco de barro entra fôlego de vida e esse todo barro vira célula do fígado, célula do coração, célula neurônio, fígado, rins, pâncreas, pele, osso. Isso não é magia? Tuf! Sabe que nós esperamos quando nós oramos, pelo menos eu não me interessava os porquês do câncer do meu cunhado, mas simplesmente eu queria que Deus transformasse célula cancerosa em célula normal. Que Deus nunca iria fazer. Quando compreendi isso, parei de orar pelos doentes. Eu não oro mais por alguém. Não peço para mais Deus que cure alguém de alguma doença. Porque a Bíblia não fala que a gente tem que orar por alguém doente. Tiago 5,14, 15, 16, 17 fala claramente como nós devemos proceder quando alguém estiver doente. Não fala que tem que orar por doente, mas fala que tem que orar sobre o doente. Depois pesquise, Tiago 5, 14 a 17. Ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. É bem diferente que nós fazemos, ou eu fazia, com o meu cunhado. Eu nunca fiz com ele, levar o óleo, ungir e orar em nome do Senhor. Isso nunca fiz. Nunca confessei o pecado com ele juntos. Nunca fiz isso. Mas simplesmente eu pedi, por favor, Deus, cure meu cunhado. Faça alguma coisa para o câncer dele desaparecer. Depois que então entendi o processo científico de criação que Deus fez, agora eu entendo Tiago 5, 14 a 17. Sabe o que Deus fez no meu entendimento? Posso estar errado, mas eu garanto, não estou errado. Que bom, né? Porque não vou apresentar algo errado para vocês. Porque eu pesquisei.
Eu tenho todos os fundamentos, as bases fidedignas para dizer isto, que vocês também acreditam. Então veja, transformar o barro em célula funcionante, isso é magia. Talvez para nós a gente vai dizer, não, isso é milagre de Deus. Então, em relação a milagre, eu vou questionar para vocês pesquisarem. Um belo dia, Moisés estava diante do faraó e falou: faraó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Jeová, pediu para você libertar o meu povo, o povo dele. Aí faraó pergunta: quem é o Jeová que eu deva ouvir a sua voz? Então Deus falou para Moisés: você está com a vara, joga diante do faraó. E nós sabemos que essa vara de Moisés transformou em serpente. Eu pergunto, tinha vida nessa serpente transformada? Tinha vida? Célula funcionava? Eu estou perguntando que célula dessa serpente que foi transformada, célula tinha coração funcionando? Pele? Tinha? Tinha ou não tinha? Muito bom. E daí os magos egípcios, olhando isto, nós também fazemos. E aí, magos, cada um também jogou as varas, transformou em serpente. Está escrito na Bíblia. E essas serpentes tinham vida? Tinha ou não tinha? Que confusão, hein? E Faraó, vendo esse fenômeno, ainda viu, serpente de Moisés devorou outras serpentes. Então Faraó pensou o quê? Moisés é um mago pouco superior que meus. Endureceu seu coração. Serpentes transformadas das varas dos magos egípcios não tinham vida. O único que pode comunicar a vida é Jeová. Os magos egípcios são conduzidos pelo destruidor. Satanás não pode criar nenhuma vida. Nenhuma. Quem quiser estudar sobre esse assunto, eu vou dar a referência. Vá para Testemunhos para a Igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 8, páginas 695 e 696. Irmão Ellen G. White fala claramente que a serpente que os magos jogaram não tem a vida. Veja aqui. Eles não fizeram realmente suas varas tornarem-se em serpentes, mas pela mágica e auxiliados pelo grande enganador, fê-las parecer com serpentes para contrafazer a obra de Deus. Satanás não pode criar a vida, somente Jeová cria a vida. Leia, pesquisa mais sobre esse assunto. Muito bom. Então veja, Deus
disse: façamos o homem. Tinha vontade? Tinha ou não tinha? Tinha vontade. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Tinha vontade. Tinha propósito. Para que criou o homem? Para dominar. Tinha propósito. E ele tinha força para fazer isso? Poder? Tem. Porque ele é vida. E ele tinha liberdade para fazer? Tinha. Quando você tem a vontade, você não, Deus, tá? Quando Deus tem vontade, tem propósito, tem força, poder e tem liberdade, então ele faz. Consegue fazer tudo. Bom, então o que ele fez? Criou átomos. Não vou entrar em detalhes. Primeiro dia, para mim, quando ele diz, haja a luz, então ele criou primeiras partículas para poder formar toda a Terra. Bom, então formou-se hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio. Ele precisou mexer com a mão? Só de palavras. E ele começou porque ele tinha planejamento, planta básica. Então ele diz, vamos fazer então adenina, hidrogênio, carbono, nitrogênio. Ele precisou botar a mão para encaixar? Só pela palavra. E assim criou todas as células. Então, Adão tinha células da pele, células do osso, coração prontinho, pulmões, rins, pâncreas, esôfago, estômago, enfim, tinha um ser completo. Não era boneco de barro, mas células completas. E daí nós vimos epigenética, né? Metilação, lembra? Aquele vídeo coreano, só mostrei uma parte. E daí Deus fez o quê? Soprou o fôlego de vida. Então, todas as células começaram a funcionar. Quando entender a criação de Deus dessa forma, de forma científica, então quando ocorrer alguma alteração dessa estrutura que ele planejou, ele formou, ele fez funcionar, ele pode recriar, refazer, reparar. Por isso que ele cura as doenças. Não é magia a cura da doença que ele faz. Cura da doença que ele faz é exatamente de forma científica. O que é que altera as estruturas químicas que ele criou? As células, o DNA. O que é que altera? Alguém sabe? Vocês sabem, mas não sabem responder. Ou por ser mineiro não quer responder. Qual é? Por que mineiro? Eu vou falar dos mineiros até a última palestra. Posso, né? O microfone está comigo, então eu continuo falando. É isto. Vocês viram isto. Célula, para funcionar, precisa de energia que vem de glicose e oxigênio. Ao mesmo tempo que produz a energia, produz o radical livre. Radical livre, oxigênio livre que, na maioria das vezes, vai nas células e danifica as estruturas moleculares, químicas do gene, do núcleo
gen da mitocôndria, a membrana da célula, rouba moléculas, átomos, porque o oxigênio sozinho fica instável, então precisa de mais um oxigênio para ficar estável, ou rouba 2 hidrogênios para formar água, assim por diante. Por isso que radical livre é maior perigo, é maior é a substância mais danosa para danificar as estruturas vitais das células. Por que então libera radical livre? É porque você está produzindo a energia além da normalidade. Quando é que você produz acima do normal a energia? Em que situação? Ele está dizendo isso. Quando come demais, você está produzindo mais radical livre. Quando você está estressado, com raiva, ódio, e está com vontade de estrangular o pescoço do marido. Mineiras também faz isso? Não, né? Você ainda é solteira. Vê quando casa. Quando casar, então, uma mulherada tem maior vontade de estrangular o pescoço do marido. Por quê? O senhor gosta de ser estrangulado com amor? Que bom! Bom, toda vez que produz a energia além da normalidade, então o radical livre destrói estruturas vitais. Quem é que faz produzir mais energia? Quem? É você? Não, o destruidor. Destruidor, Satanás, que engana você. Por exemplo, Jesus falou assim: se alguém vier bater um lado, de outro lado. Satanás fala: é bobagem. Desse jeito você vai ser aproveitado por todo mundo. Se alguém bater, você dá um não. 2, vários socos nele, aí você tem que produzir mais energia. Mais radical livre, você morre. Então, tudo que Jesus falou não foi nada de questões morais, mas ele sempre tinha significado de vida. Dar outro lado não é questão moral para ser bonzinho. Não, eu não vou brigar com ele, não. Mas na próxima vez você vai ver. Não é isso, não. Para não produzir o radical livre, para não destruir a criação divina, é que você está oferecendo outro lado. E daí é que esse indivíduo que me bateu vai repensar, né? Opa, esse daí é diferente do meu jeito. Ué, como que ele pode me dar outro lado? Fosse ele, daria mais, né? Aí que o Espírito Santo vai trabalhar nele também, para repensar o que ele está fazendo. É para salvar a vida. Não são questões morais. Bom, então veja. O pecado que traz a doença. Pecado é que traz a doença. Senhora Ellen G. White é muito clara ao afirmar isto com a categoria. No livro Testemunho Seleto, volume 2, página 143, ela diz: Satanás é o causador da doença. Veja só, se Satanás é causador da doença, a única forma de curar é
pelo algum tratamento dá para curar doença? Não existe nenhum tratamento humano que possa curar a doença. Somente aquele que destrói as obras de Satanás que cura as doenças. Somente. Por isso que Jesus oferecia assim, por exemplo, aquele paralítico que foi colocado na sua frente. Então ele diz: tende bom ânimo, filho, teus pecados estão perdoados. Única forma de experimentar a cura é aceitar o perdão que Jesus nos oferece. Única forma. Única forma. Fora disto, não existe a cura verdadeira. Existem curas falsas, sem que ocorra o perdão dos pecados. E ainda hoje, na próxima palestra, então vamos falar sobre esses assuntos. Hoje ainda vou fazer 2 palestras, sabem disso, né? Depois de dormir, ainda é hoje, não é? É ou não é? Ah, bom. Bom, pensei que fosse coisa diferente aqui em Minas, né? 7º dia já começou. Amanhã não estou mais aqui, não. Amanhã estou, ó. Antes de eu apanhar de vocês, eu vou me... Bom, veja. Então, somente Cristo pode curar a nossa doença. Só. O ser humano pode tratar as doenças ou colaborar com a cura que Jesus oferece, né? Muito bom. Então, já que estou mostrando as citações da senhora Ellen White, deixa eu mostrar a citação valiosíssima. O livro A Ciência de Bom Viver, página 415, e Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 264, nós encontramos essa citação. Na criação do homem foi manifesta a intervenção de um Deus pessoal. Ao fazer Deus o homem à sua imagem, a forma humana estava perfeita em toda a sua distribuição, mas sem vida. Então, um Deus pessoal que tem vida em si mesmo, soprou nessa forma o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente, respirando e dotado de inteligência. Todas as partes do organismo humano entraram em ação. O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, os sentidos, as percepções da mente, todos começaram a funcionar e todos ficaram sujeitos a uma lei. Segundo a revelação do Espírito da Profecia, coração, as artérias, as veias, os pés, as mãos, os pulmões, todos os órgãos já existiam antes de comunicar o fôlego de vida? Já? Já ou não? Se já existia, Deus criou o boneco de barro? Quando diz que Deus formou ao homem do pó da terra, isso significa que fez o boneco de barro ou fez todas as células? Fez todas as células. É a forma científica de entender a criação. Consequentemente, Ele conhece qual é a nossa estrutura? Como o salmista diz em Salmo 103, Ele conhece? Conhece. Ele pode reparar quando estiver alterado? Único que pode reparar. Único. Único. E hoje nós sabemos que Ele repara. De que forma? Forma maravilhosa.
ele repara, por exemplo, assim. Aqui está 3 bilhões de pares de bases. Lembra de 3 bilhões? 2 metros de comprimento real? Lembra? Obrigado, pelo menos você. Você não é mineiro, né? Como que é isso? Na divisa. Baianeiro, ótimo. 3 bilhões de pares de bases em cada núcleo. Quando um par de bases danificar, aquela célula fica doente, porque não funciona mais. Se um par de base que compõem aquele segmento de melatonina, então você não dorme. Doença é isto. Por causa disto, quando um par for danificado pelo radical livre, então Deus, que conhece, porque Ele sonda todos os pormenores da estrutura que Ele mesmo fez, então Ele já providenciou outros genes. No caso de ser humano, cientistas descobriram que por volta de 500 a 1000 genes específicos para reparar os genes alterados. Coisa impressionante. Então veja aqui, nós percebemos que ocorreu esse dano na nossa célula? Ninguém percebe, mas Deus que sonda, Ele conhecendo que essa peça foi danificada, então Ele elimina aqui, tira toda essa peça alterada, e outro gene então traz uma nova peça. Como que chama isso? Trazer nova peça. Recriação. Cria de novo uma peça que foi danificada, porque Ele sabe qual peça que foi danificada e Ele sabe fazer de novo. Deus que Abraão acreditou. Então, Ele cria uma nova peça e coloca exatamente naquele local que retirou a peça danificada. E ainda mais, Ele tem a energia, poder para ajuntar. Quando essa estrutura alterada for reparado, como que chama esse fenômeno? Eu não quero termo religioso, termo científico. Sim, restaurado, outra palavra mais real. Regenerado está certo. Outra palavra mais real em relação à doença. Cura! Que coisa! Eu estou alterado? Desculpe. Cura da doença. Cura da doença só existe quando as estruturas vitais, genes, quando forem alterados, todas aquelas estruturas forem reparados, então tem cura. Só quem pode fazer? Quem criou, quem tem a planta básica. Só Ele que pode refazer isto. Ninguém mais neste mundo. Ninguém. Desaparecimento dos sintomas não é parâmetro de
cura. Quando neste mundo falar que, vamos supor, aquele indicador de câncer agora está normal, não existe tumor nenhum, já se passaram 5 anos, então você está curado? Não é. Não está curado ainda. Nessa pessoa que está, como dizer assim, foi afirmado que está curado porque passaram 5 anos e não recidivou o câncer novamente, e essa pessoa jamais vai ter o câncer? Ou pode voltar? Então não está curado. Verdadeira cura é por você conhecer que existe um Criador. Esse Criador, você sabe quem é o Criador, né? Quem é? Não. Que Jeová? Que Jeová? Tem 3 Jeovás. Mateus 28, 19 fala o quê? Em nome do Pai, está escrito assim, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Qual é o nome do Pai, Filho, Espírito Santo? Jeová. Jeová que se fez ao homem, Jesus, Ele é o Criador. João 1, não fala isto? Tudo foi criado através do verbo, palavra. Então, esse Jesus que esteve aqui na terra, Ele é o Criador. E somente Ele é que perdoa os pecados. Ele é o verdadeiro médico. Verdadeiro médico. Então, veja, esse médico é o único que tem poder para perdoar os pecados, portanto, ele acaba todas as causas que proporcionaram as doenças, as obras do mal. Sabe por que mineiros gostam de queijo? Sabe por quê? Vamos ao fundo. Nada de agora brincadeira. Sabe por que mineiros gostam de queijo? Indo diretamente fonte do problema, é porque o inimigo introduziu essa cultura para os mineiros. E o povo começou a brincar. Mineiros gostam de queijo. Aí começaram essa cultura, né? Devido à região, então criaram as vacas e assim por diante. Então tinha leite sobrando e a única forma de não perder o leite é fazer o quê? Curtir. Então foi uma forma de preservar o leite fazendo queijo. E para os gaúchos, tem problema de queijo para eles? Lá já é churrasco. E para nordestinos? Carne do sol, pimenta para os baianos. Não disseram? O motorista de táxi me falou, olha, eu perguntei, qual é a comida típica mineira? Aí ele pensou, falou assim, polenta com frango e pimenta. Aí perguntei, vocês comem pimenta? Não é só baiano? Não, pelo menos o que ele diz, polenta, frango, quiabo, e quiabo com pimenta, e pimenta. Não é polenta, é angu, desculpe, não lembrei, Alzheimer. Quem é que introduziu essa cultura aqui no Brasil? Para os coreanos, se não comer tal de kimchi, conserva de acelga e nabo totalmente apimentado,
não é coreano. Ou então comer aquela sopa de massa de soja já muito fermentado. Então não é coreano. A cada região, inimigo introduziu grande engano. E assim formou hábitos, culturas. E hoje, nós que não entendemos isto, pensa assim, falta de pão de queijo é baita de estresse para os mineiros, né? Segundo o motorista. Quem pode mudar isto? Jesus quer mudar. Jesus hoje quer convidar vocês, embora nos seus genes, eu acredito, tem gene de pão de queijo para os mineiros. Tem. Sem perceber, o nenê mineiro já está comendo pão de queijo. Nenê gaúcho já churrasco. Assim por diante. Nenê coreano já comendo kimchi ardido. Tem. Cada cultura tem esses pormenores que o inimigo introduziu. Mas, assim como ele pode recriar, trazer uma nova peça, ele pode mudar esse gene? Pode. Ainda bem, não é? Imagina agora um mineiro lá no céu, não tendo nenhum estresse, mesmo não tendo pão de queijo lá. Você pode imaginar? Não? Você precisa de pão de queijo lá no céu? Árvore de pão de queijo. Eu vou usar essa nas outras palestras. Árvore de pão de queijo. Sabe que nesse tempo que Deus está nos oferecendo, fazendo conhecer o Evangelho, boas novas, Ele quer que nós desfrutemos nesse pequeno tempo, que é tempo de graça, aproveitar essa oportunidade para desfrutar antecipadamente o gozo que nós vamos ter lá no céu. Ele não quer tirar pão de queijo da nossa mesa de forma nenhuma. Você pode comer pão de queijo à vontade, mas Deus quer que nós desfrutemos melhores coisas do céu, mesmo aqui na terra. E Ele ainda fala, pela transformação da vossa mente, experimente qual é boa e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe ricamente, aceitando a criação do nosso Deus, experimentar o que Ele quer fazer com cada célula que Ele criou. Ele quer santificar a nossa célula. Só assim que nós poderemos estar na sua presença. Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos pôr em pé. Agradecer. Nosso Pai Santo que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez de uma forma assombrosamente maravilhosa. Entender isto faz com que nós tenhamos maior confiança, maior intimidade com a sua bondade, com as suas obras. Querido Pai, o inimigo fez tantas alterações na sua criação e hoje nós percebemos que somos incapazes de nos libertarmos aquele pecado que o inimigo introduziu na nossa vida.
mas muito obrigado, porque Jesus destruiu todas as obras do inimigo. Inclusive, Jesus, pela sua morte, destruiu o poder da morte, a saber, o diabo. Então, confiando na obra de Jesus, queremos chegar no seu trono da graça, suplicar a sua graça, apoderar a sua graça pela fé, e agora não dizer que eu sou mineiro, gaúcho ou etc. Mas eu dizer agora que eu sou seu filho amado, remido. Portanto, queremos suplicar que nós desfrutemos a cultura do céu. Agradecidos em nome de Jesus, rogamos. Amém. A programação se estende pela amanhã, às 11 horas, e também no período da tarde, às 16 horas, teremos então a continuidade do assunto que está sendo explanado durante esses dias. 11 horas pela manhã e às 16 horas da tarde. Que todos tenham um bom sábado e que possamos sentir a presença de Deus para que nós possamos voltar para os nossos lares.